dentro dessa perspectiva que a gente vem discutindo nos últimos vídeos, se você não assistiu, assiste aqui na playlist, que é promover um ensino educativo e mais especificamente trabalhar com o ensino de ciências educativo que prepare para a cidadania, que prepare sujeitos para agir na coletividade. Como que isso de fato pode ser feito? Essa é a grande questão. A gente pode entender a questão teórica geral, mas no fim nós gostaríamos de traduzir isso numa prática concreta. Existem várias formas de se fazer isso. Uma forma é por meio do que a gente chama de perspectiva CTS, que é discutir em aulas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Uma forma dentro disso é trazer o que a gente chama de problemas sociocientíficos, onde então se analisa alguma controvérsia contemporânea em que há mais de um lado e que é socialmente relevante. Então existe todo um aparato teórico e metodológico para fazer isso em sala de aula. Esse seria um caminho viável, mas o caminho que eu gostaria de apresentar aqui, por preferência pessoal, é o caminho da história e filosofia da ciência no ensino de ciências. Ou seja, no momento em que eu ensino um tópico científico, eu, por exemplo, que sou professor de física, vou apresentar a termodinâmica. No momento que eu estou apresentando a segunda lei da termodinâmica, eu posso trazer discussões históricas e filosóficas para minha aula. Por que eu faria isso e como fazer isso? Primeiramente, a ideia é preparar este sujeito para que, enquanto ele aprende o próprio conteúdo disciplinar, ele também entenda o que é a ciência, o que a gente chama de natureza da ciência. Como a ciência funciona, por que ela é relevante, por que ela é confiável, como que ela pode contribuir para a sociedade, quais são possíveis limitações, como ela se comunica, qual é o papel da sociedade e por aí vai. Quando a gente traz um episódio histórico, esses elementos acabam aparecendo. Como que se desenvolveu a termodinâmica, quais foram os atores que estavam envolvidos, que atores são tipicamente apagados nessa história, quais foram as inter-relações entre o desenvolvimento científico e a economia da época, quais eram as questões políticas que estavam envolvidas, por que determinada teoria superou outra teoria e foi mais aceita pela comunidade, qual é o papel da experimentação dentro do desenvolvimento dessa teoria, qual é o papel da criatividade, qual é a relação que isso tem com a cultura da época, com a literatura, com a arte, com a música. Enfim, existe uma série infinita de questões que podem ser trazidas para a aula, que nos permitem refletir sobre o que é aquela disciplina, o que é a ciência e o papel na sociedade. Então, o caminho que a gente vai seguir trilhando nos próximos vídeos é como eu monto uma aula de ciências, e isso pode ser transposto para outras áreas do conhecimento, mas eu vou focar na nossa linha aqui, que é o meu trabalho na física. Como que eu monto uma aula de física que tenha sentido, que tenha significado para o aluno, que realmente impacte, que cause reflexões e que promova uma certa transformação interna, uma mobilização interna, para a prática cidadã, ou seja, para a reflexão sobre a coletividade. E o caminho que nós vamos usar para fazer isso é trazendo episódios de história, filosofia ou sociologia da ciência. Ao longo da aula se é dado a parte instrutiva, a parte disciplinar, mas ao mesmo tempo se tem elementos históricos, filosóficos e sociológicos que permitem essa reflexão cidadã, essa reflexão política, no sentido de ser coletivo. Ao fazer isso, a gente aumenta a chance de que essa aula não seja só um ensino, mas seja um ensino educativo, que ajude esse aluno a promover uma mobilização, um movimento interno, de pensar a sua realidade e de agir de forma responsável e ética nessa realidade na qual ele está inserido. Então, o caminho da história e filosofia, ele é um caminho muito potente para esse tipo de abordagem, e é justamente isso que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. A gente vai resgatar a história da pesquisa sobre história, filosofia e ensino de ciências, quem foram os percursores, quais as propostas, quais são as principais linhas teóricas e as principais possibilidades metodológicas.
Então, nos próximos vídeos nós vamos discutir isso de um ponto de vista mais teórico e depois como que eu planejo uma aula, quais são os passos para eu planejar uma aula que traga elementos de história e filosofia da ciência em uma aula orgânica, que tenha sentido, que não seja só mais ensino burocrático, seja mais depósito de informações. Realmente, como que eu planejo e garanto que essa aula vai estar bem construída, bem atada, para que ela seja uma aula reflexiva, uma aula que cause engajamento e que mobilize os alunos a agir de forma ética no mundo. Então, essa é a proposta daqui para frente. Eu reforço o meu convite que quem gosta desse assunto, ou quem tem interesse, tem um link aqui embaixo para um e-book onde esses tópicos também estão apresentados de forma estruturada. Quem puder seguir o canal, curtir e compartilhar com os amigos e colegas para que a gente possa discutir esses tópicos em maior amplitude, atingir mais pessoas, e também quem tiver sugestões, dúvidas, comentários, que possa comentar para que a gente tenha esse espaço também como um canal de diálogo para construir coletivamente a nossa concepção de educação e contribuir para a nossa sociedade. Está certo? Até a próxima e até mais.